irmãos queridos, a graça e a paz a todos. É, Vocês devem estar ouvindo a participação especial dos meus dogs, dos cachorrinhos aqui, mas é passageiro. Já já eles se acalmam. Meus irmãos, primeiro eu quero agradecer de coração a iniciativa do Movimento Hora Brasil, na pessoa da nossa irmã Keila, que o coordena. Agradecer por essa oportunidade, né, do Seminário Teológico Congregacional estar sendo lembrado e colocado aqui como objeto de oração, de clamor. A gente entende que a oração ela é uma graça, né, que nos é dada por Deus e ela serve para edificar nossa fé, nos aproximar do Senhor. Não existe crente sem três condições básicas: palavra, oração e música. Não é verdade? Alguém já foi em algum culto e você não viu música? É impossível. É a linguagem também que Deus usa para nos unir a Ele e a gente exaltar o seu nome. Então, Deus seja louvado por isso. E nesse ano que o Seminário Teológico de Pedra de Guaratiba completa 110 anos de organização, nós nos entendemos gratos a Deus, né? Nós nos fazemos gratos ao Senhor, porque ao longo de toda essa história, como a Keila falou aqui, muitas vidas passaram por esse seminário, desde o primeiro que o Senhor colocou a ideia, a semente de estar implantando, né, uma casa de formação de obreiros aqui no Brasil. Depois também os missionários estrangeiros que vieram para cumprir aqui o tempo deles, a missão. E aí todos os diretores que passaram por essa casa, junto com eles uma gama de professores que dedicaram a sua vida. Muito se falou aqui na questão do ensino, né, da importância de um ensino coerente. O apóstolo Paulo o tempo todo exortou Timóteo nas suas cartas, da sua carta de despedida, de que nos últimos dias haveriam falsos ensinadores com a linguagem distorcida, com uma linguagem bajuladora, e esses falsos profetas e mestres, eles teriam a aparência de piedade. E por isso enganariam a muitos, porque por fora a aparência era de pessoas piedosas, cristãs, porém o discurso, a teologia, o ensino estava contaminado. Então, louvado seja Deus por professores comprometidos que, de uma forma ou de outra, semearam no coração dos alunos, dos vocacionados, e têm semeado até hoje, não só no Seminário de Pedra ou no Seminário de Recife, mas também nos outros seminários que surgiram, pelos quais oramos, mas com um viés ligados aí ao currículo, à teologia da nossa denominação, vidas comprometidas. E louvamos a Deus pelos nossos alunos, viu, Keila? Antes de trazer uma reflexão breve aqui da palavra, eu queria citar que pelo menos eu vi aí a Carol, a Carolina, que esteve louvando conosco, é aluna nossa, serva do Senhor, daqui do estado do Rio. A Denise, lá de Juazeiro, Bahia, é aluna nossa também, uma querida que está conosco aí, acho que já no 3º ano de curso. Temos também, vi por aí o Wellington Lima, que é ferinha, entrou esse ano aí, está cursando conosco, é do estado de São Paulo. Vi também Alcimar, meu conterrâneo de região, lá de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, que Deus abençoe. E vi a Carlinha também, a Carla, que entrou também no ano passado em nosso seminário e é aqui do estado do Rio. Estão representando aí. Se tem mais alguém, me perdoe. Esses foram os que eu consegui registrar aqui. Que Deus abençoe vocês, meus alunos queridos, que vocês permaneçam firmes e constantes nessa obra. Meus irmãos, um esclarecimento rápido. Desde a pandemia, as 2 casas teológicas estavam em funcionamento, né, o Seminário Teológico Congregacional do Nordeste e o aqui em Pedra de Guaratiba também. Porém,
não havia mais alunos presenciais. A última turma presencial de alunos no contexto de Pedra de Guaratiba, meu esposo foi professor nessa turma, contava com 3 alunos matriculados. Era a realidade do seminário, né? Por conta de uma série de questões. Primeiro, crise vocacional. Isso não se diz só na nossa denominação, mas essa crise de vocacionados, essa onda que na década de 70, 80 varria o país, de muitos jovens querendo serem alvos do investimento de Deus, como foi falado aqui, arrefeceu muito. Arrefeceu por conta do que a gente observa, né? Da questão da modernidade e dessas inclinações todas para satisfação do próprio eu. E a gente sabe que vocação exige muita renúncia em diversas áreas, e a forma mentes, o modo de pensar do humano hoje é sempre evitar aquilo que cobra dele ou que vai demandar energia espiritual e emocional dele. E isso, quer queiramos, quer não, tem afetado as nossas casas de formação teológica, no sentido da quantidade de vidas disponíveis. O hino que a Carol cantou: eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Um vocacionado, quando ele diz, eis-me aqui, Senhor, ele não tem mais vida, né? Ele é escravo mesmo da graça do Senhor. E vamos ouvir, meus irmãos, essa é uma postura que até para crentes hoje não é interessante, porque eles querem ser donos de sua própria vida e da sua ação, das suas ações. Então, isso arrefeceu, né, a procura pelo seminário presencial. Porém, Deus é o Deus que cuida da sua obra, amém, meus queridos? Nós não temos que temer, o Senhor é quem cuida da sua obra. Em toda a história do povo de Deus, na Bíblia Sagrada, sempre houve um remanescente fiel. Elias pensou que estava sozinho, não foi assim? Ok, Linha, eu vou dialogando aqui, já, se a gente não entrar no texto, mas a gente já está falando do seminário. Elias pensou que estava sozinho, deprimiu-se, né? Se a gente for olhar para a realidade até a pandemia, de como estava a situação dos nossos seminários, talvez nós tivéssemos a mesma postura do Elias. Senhor, cadê aqueles tempos de glória, os tempos idos, quando tu agias, quantas vidas comprometidas com a chama missionária, com a evangelização, e talvez tivéssemos nos deprimido. Mas o Senhor manda Elias sair da caverna e diz, Elias, junto contigo há uma quantidade de pessoas que não dobraram seus joelhos perante Baal. Então, queridos, durante toda a história, o Senhor tem o seu remanescente fiel. Amém? E nós cremos que na história da educação teológica da nossa denominação, seja de forma presencial ou não, seja no sistema online de ensino, outros seminários presenciais, como o seminário que funciona em Alcântara, como o seminário da professora, que já foi dirigido pela professora Cris, aqui em Bangu, o Senhor está sustentando e cuidando desses remanescentes fiéis. Porque independente da quantidade, até que o Senhor venha, há a necessidade de liderança preparada teologicamente, que possa se envolver nas áreas da evangelização, do ensino e do pastorado. Então, o que aconteceu, queridos, nesse contexto todo? Com a pandemia, eu estou falando daquilo que me diz respeito, que são as casas oficiais, mas creio que os seminários passaram por isso. Com a pandemia, o ensino passou a ser online, como todas as outras vertentes da vida. E aí, nós, por orientação do DET, considerando que ambas as casas, uma estava com 10 alunos online, Pedra de Guaratiba, e Nordeste com 8 alunos online, a ideia foi então fundir
já que a tecnologia aproxima alunos de toda a região do Brasil e do mundo, de outros países, se quiser estudar em língua portuguesa, fundiu-se, então, do ponto de vista acadêmico, os cursos. Então, até surgiu, né, toda uma história. E os seminários fecharam, não fecharam apenas por uma questão operacional, por uma questão de recurso financeiro, por uma questão de organização. Esses dois pequenos grupos de alunos que estavam já na modalidade online passaram a fazer parte de um grupo único, coordenados academicamente por mim, dirigidos por mim e pela diretoria. E a estrutura das casas oficiais, a estrutura física para manutenção de acervos, para emissão de documentação, para aluguel do espaço para as igrejas e para a região, passaram a ser geridas pela diretoria da União de Igrejas. Então, de certa forma, os seminários estão lá. Quando os alunos precisam de documentação do que seja, os seminários estão disponíveis para atendê-los, tanto o Nordeste como Pedra de Guaratiba. A história de cada uma dessas casas se mantém, porém, o ensino teológico centrou-se de forma online em um grupo só. E somando esforços, irmãos, o Senhor nos faz crescer. Amém? Porque quando a gente divide, compartimentiza muito as coisas, divide demais, tanto no âmbito espiritual, quanto quem tem empresa aqui também percebe isso, né? Quando a gente vai dividindo, as coisas vão fugindo, às vezes, ao controle. E o Senhor uniu esse povo, e nós temos hoje, não sabemos o que nos virá amanhã, o amanhã pertence ao Senhor, mas hoje nós contamos com 80 alunos, glória a Deus por isso. Desses 80 alunos que estamos com eles, 20 vão formar agora, no final do ano, 2 em teologia livre e 18 vão formar em teologia, porém, eles terão também o seu diploma reconhecido pelo MEC, com uma parceria que foi feita com o que hoje se chama Universidade Maciço do Baturité. Queridos, divulgou-se por aí, as casas não são mais confessionais. Tudo fake news. Nosso seminário é confessional, os alunos estão aí, estão de prova disso. Nós, supervisionados pelo DET, é quem organizamos o currículo elaborado pelo nosso Departamento de Educação Teológica. Os professores não são de uma faculdade secular, eles são nossos pastores, educadoras, missionárias, com pós-graduação, com preparo, com formação teológica, com vida piedosa. Os meus alunos estão aí, não vão nos deixar mentir. Então, nesse sentido, o seminário continua. Mudam-se as tecnologias, mas como disse o nobre Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Né? Os princípios, as dificuldades humanas são as mesmas. E a gente quer manter isso com muita humildade, na dependência do Senhor. Porque, meus queridos, se podemos unir pessoas, por exemplo, como um aluno nosso, Roberto, que é um aluno que está numa tribo indígena lá em Rondônia, e um aluno que já tem até uma graduação em Direito, mas agora quer estudar teologia para melhor servir a Deus e ao reino. Se a gente consegue atingir pessoas que estão em tribos indígenas, alunos que estão, por exemplo, em Portugal, nós temos uma aluna que mora no Porto, não é da nossa denominação, está estudando conosco. Por que não? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos capacite nisso e que esses alunos eles sejam entregues à nossa denominação com uma teologia pura, saudável, dispostos a servir ao Senhor, com a própria vida, como foi cantado aqui. Eu nasci para te servir, quero ser escravo da tua graça. Queridos, eu precisava colocar essas questões até para que os irmãos continuem nos apoiando, nos ajudando em oração. E o restinho dos minutos que me faltam, eu gostaria de ler um texto aqui, no Evangelho de João, o capítulo de número 20, do verso 19 ao verso 23. E
falar de que em momentos de crise, em momentos difíceis, no dia a dia da vida, quando o pânico e o temor quer nos dominar, tudo que a gente precisa é da presença reanimadora do Senhor Jesus. Amém? E o Evangelho de João, ele vai narrar aqui, no dia da ressurreição de Cristo, ao cair da tarde, João 20, 19, no domingo, ao cair da tarde daquele dia, Maria Madalena já tinha até visto o Senhor, que privilégio, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Que coisa linda! Esses discípulos estavam trancados, desiludidos, desanimados, conforme os irmãos sabem, sem saber o que seria da vida deles dali para frente. Afinal de contas, eles tinham aberto mão de muita coisa por amor a Jesus, para seguir esse mestre poderoso, maravilhoso. E agora eles não tinham aberto ainda os olhos espirituais para manter vivo a questão da profecia, que diz que o próprio Jesus disse que ressuscitaria, e eles estavam presos com medo, trancafiados, sem saber o que fazer. E nós vemos que essa presença maravilhosa de Jesus, e essa presença sobre a qual eu gostaria de falar aqui nessa manhã, entra naquele lugar de forma maravilhosa. E quando Jesus entra, queridos, para restaurar o nosso ânimo em momentos de pânico, de temor, de dificuldade, a primeira coisa que ele chega trazendo é a sua paz. Amém? Aquele sentimento de tranquilidade, ainda que tudo esteja transtornado ao redor. Quando Jesus chega com a sua presença, ele traz a sua paz. E ele diz então aos seus discípulos: paz seja convosco. Meus queridos, o que nós mais precisamos nesses tempos difíceis, de tanta confusão ideológica, de tanta confusão, muitas vezes até denominacional, os irmãos sabem do que eu estou falando, de desencontros, o que a gente precisa buscar é essa paz bendita do Senhor, né? Lembram dos salmos e hinos? Ou do que o coral canta aqui, né? Paz do Senhor. Mas às vezes a gente canta tanto essa paz e não nos empenhamos por buscá-la. E o salmista já disse, né? E o apóstolo Pedro em suas epístolas repetiu: empenhem-se por buscar essa paz. Essa paz já nos foi dada pela presença preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A enfermidade pode nos varrer, a crise financeira pode nos pegar de surpresa, uma depressão, o pânico, que é um dos sintomas de enfermidade mental, da saúde mental mais em voga hoje, em muitos dos jovens até e adolescentes, mas nós estamos aqui para declarar a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu lembro, quando eu era adolescente, na minha igreja de origem, nós evangelizávamos tanto, era uma sede por pregar a palavra em qualquer esquina, em qualquer lugar. Os adolescentes daquele tempo, meus irmãos, o que está havendo? Oremos por isso. E uma das canções que quando a gente chegava nos ônibus, nos lugares cantando, era uma música que dizia assim: anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz. Vocês lembram? Anunciamos a paz, a paz, a paz do Senhor. E aí a gente ia cantando a fé, o amor. É isso, o povo de Deus é assim. E isso tem que começar de dentro para fora. Não é uma paz aparente. Mas aí, para a gente terminar aqui, que o tempo voa, no versículo de número 20, Jesus, então, disse isso para os discípulos, chegou trazendo a paz, nesse estado de renovação de ânimo dos seus, e ele lhes mostrou as mãos e o lado. Olha aqui os sinais do meu sacrifício por vocês. E a palavra diz que quando Jesus fez isso, que os discípulos perceberam que não era uma alucinação, um sonho, um desejo, mas era o próprio Senhor com o lado e as mãos furadas.
A palavra diz que a presença dele trouxe uma outra sensação ao coração dos discípulos. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Sabe, meus irmãos, a presença reanimadora de Jesus em tempos difíceis, de medo, de pânico, de enfermidade, de solidão, de depressão, ela traz, além da paz, junto com a paz, ela faz com que o coração se encha de alegria. Não é euforia, porque euforia é como uma garapa. Você toma aquela garapinha para acalmar os ânimos, mas logo o efeito passa. Mas é a verdadeira alegria, aquele gozo que só a presença maravilhosa do Senhor Jesus pode trazer. E por fim, meus queridos, o verso 21 diz que Jesus outra vez confirmou a paz ao coração dos seus discípulos naquele momento de reencontro motivador, de renovação dos ânimos, e ele deixou uma ordem: não quero que vocês fiquem presos aqui, entre quatro paredes. Vejam o verso de número 21, parte B. Assim como o Pai me enviou, eu sou o exemplo maior. Se Deus me enviou à terra, eu envio vocês também. Eu os abençoo e os envio como portadores da minha paz e da minha alegria. Porém, os discípulos não podiam fazer isso sozinhos. Era necessário o Consolador, o outro Consolador, porque Jesus também é o Consolador, mas o Espírito Santo é o que ele disse: vos enviarei o outro Consolador. E esse Consolador, o Espírito Santo, diz o verso 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Outra coisa, meus irmãos, quem está em Cristo, quem faz uso da presença reanimadora desse Jesus, quando ele chega no ambiente, é também cheio do poder do Espírito Santo. Porque ninguém obra as obras de Deus, ninguém pode fazer as obras de Deus se não estiver cheio do Espírito Santo. Então, dito isto, eu quero encerrar aqui a minha fala, a reflexão bíblica nessa manhã, lembrando aos irmãos que em contextos de adversidades, no dia a dia, nas coisas simples do cotidiano, nós possamos estar buscando em Deus, em Cristo, a motivação para a nossa formação vocacional, para o trabalho denominacional, para o cuidado com a nossa família, crendo que a presença reanimadora de Jesus, ela traz para nós a paz, a alegria e o poder do seu Espírito, que já habita dentro de cada servo e de cada serva do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigada mais uma vez, Keila. Eu passo a palavra então a você e agradeço a cada irmão e peço que os irmãos sempre que se lembrarem, orem por nós, orem por o nosso seminário. Se sentir desejo de investir, nós temos alguns alunos que têm me procurado com vontade de estudar, mas ainda não têm condições financeiras. Nos procurem, os irmãos têm o nosso contato, ou podem nos procurar, procurar saber do nosso contato, e nós, então, estaremos atendendo-os também. Os pastores presentes, se quiserem conversar sobre vocacionados, nos procurem depois. A gente está disponível para atender as igrejas congregacionais. Amém? Grande abraço, obrigada, Keila. Amém. Aqui reconhecer, Senhor, que o que tenho e o que sou, meu talento e minha vida, são para te engrandecer. Tua mão está sobre mim, me conduzindo a vencer. Agora abro o coração para receber o teu poder. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no teu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome em mim, Senhor.
Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no teu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor.